Olá, meu Brasil varonil, Deus te abençoe. Hoje é 5 de janeiro de 2026, segunda-feira. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém. Nosso texto é Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Amém. Hebreus capítulo 13, ele vai descrever do versículo 1 ao 6 alguns deveres sociais na prática, né? E deveres espirituais do versículo 17 ao 7 a 17. E depois recompensas pessoais do versículo 18 ao 25, que é o final do livro. Vamos aqui ao versículo 2 do capítulo 13 de Hebreus, que começa dizendo assim: Não negligencieis a hospitalidade. Hospitalidade, ela é um dom do Espírito Santo, tá certo? Que torna o genuíno crente numa pessoa mais, assim, com características mais de afetuosidade, de generosidade, de bondade, né? Vai gerar essas coisas de amabilidade. Então, a hospitalidade é esse dom que vai trazer, fazer com que o crente seja uma pessoa hospitaleira. Amém? Normalmente, o crente que é hospitaleiro, ele tem uma facilidade de gerar o fruto do Espírito Santo. Não confunda dom com fruto, tá certo? Eu vou só citar aqui o fruto do Espírito, que está também em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São todos esses forma o dom. Não é um isolado, não. Amém? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tinha citado só 8, são 9, tá certo? Então, isso forma o fruto do Espírito. Então, uma pessoa que tem o dom da hospitalidade, ele tem uma facilidade maior de produzir, de gerar o fruto do Espírito, tá certo? O dom é a capacidade que você recebe de Deus para realizar algo. O fruto é algo que você produz a partir do dom que você tem. Amém? Então, não negligencieis a hospitalidade. Nem todo mundo é hospitaleiro, mesmo sendo crente. Tem crente aí que não dá carona, tem crente aí que não dá um café a ninguém. Tem, mas é crente. Agora, hospitalidade é um dom. Se você deseja ter o dom da hospitalidade, peça ao Senhor, tá certo? Mas a hospitalidade, ele é esse dom que lhe conduz a essa característica de amabilidade. Você tem a possibilidade maior de produzir o fruto do Espírito, que são essas 9 características que eu citei para você, que está em Gálatas capítulo 5, 22, versículo 22 e 23. Amém, amados? Portanto, essa reflexão para mim e para você nesse momento, para que não negligencie a hospitalidade. Olha, o crente ele não deve ser negligente em nada. Ele não pode ser negligente com a verdade, né? Faltar com a verdade. Não pode ser negligente naquilo que ele tem que fazer, que seja justo, que seja honesto. Não, crente não. No caso aqui, está dizendo que você não pode ser negligente com a hospitalidade. Porque a hospitalidade, ela leva o bem a alguém que esteja necessitando. Amém? Aí o versículo vai terminar dizendo assim: Pois alguns praticando-a, ou seja, a hospitalidade no Antigo Testamento era uma prática comum. E essa prática comum, no Oriente Médio ainda existe isso hoje em alguns países, alguns locais, essa capacidade de hospedar as pessoas, de receber. Ele diz, pois alguns praticando, ou seja, a hospitalidade é uma prática de vida. Ah, eu sou hospitaleiro.
Olha, desculpe, é porque eu rio, mas eu estou falando sério, tá certo? Uma pessoa já falou até comigo, pastor, você fala rindo. Eu digo, quem foi que disse que rir não está falando sério? Cristo era uma pessoa alegre, tá certo? Amém? Tem momentos que você fica triste, claro, na cruz dá tristeza. Mas olha, alguns, é, pois alguns praticando, ou seja, a hospitalidade é uma prática. Eu vou citar aqui, só vou citar dois casos dessa prática, tá certo? Que ele vai dizer, sem saber acolher um anjo, tá certo? Tem vários exemplos na Bíblia, eu vou citar aqui Gênesis 18, do 1 ao 15, que é quando o anjo aparece a Abraão e diz que Sara vai ter um filho daqui a um ano e tal. Então, Abraão acolhe o anjo, oferece comida, quer lavar os pés e tal, todas essas coisas que havia. Então, esse exemplo aí que fica para nós, tá certo? E o final, e o final do versículo diz: sem saber o acolher. Estou citando esse caso de Abraão. Vou citar aqui o caso do mesmo capítulo, aí no capítulo 19, que é a sequência, que é o caso de Ló, que estava lá em Sodoma, que acolheu os homens. Na visão da cidade eram homens, então às vezes a visão angelical pode ser confundida com homem, né? Ah, apareceu um homem, era um anjo, então fique atento, tá certo? Cuidado, para não ser um anjo do mal, tá bom? Mas o fato é que, sem saber acolher o anjo. Então, no Antigo Testamento, isso acontecia com uma certa frequência. Ló recebeu em sua casa e hospedou em sua casa os dois anjos. Tem toda a história lá, no capítulo 19 de Gênesis, é uma coisa terrível. Sodoma e Gomorra estava na perversidade de imoralidade sexual tremenda, que ninguém respeitava ninguém. Numa linguagem atual, era um bacanal a cidade toda, tá certo? Então Ló estava lá e o anjo chega e Ló acolhe. Então, esse acolher o anjo sem saber, às vezes parecia como forma de ser humano. Isso é possível ainda hoje, fique atento, peça discernimento a Deus, tá certo? Não vá estar abrindo a sua porta para qualquer anjo, não, mas peça discernimento a Deus. Portanto, eu estou citando aqui os exemplos que muitos no passado, sem saber, acolheram anjos. Olha, acolher essa é uma demonstração de cuidado, de carinho, de atenção. Ah, esse cidadão é desconhecido. Então você vai lá, conversa, acolhe, tá, que ele está precisando de quê? Mais ou menos assim. Estou citando aqui, colocando um pensamento meu aqui dentro dessa afirmação. Mas acolher é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de cuidado. É proteger, é ajudar, é abraçar a causa de alguém de uma forma como apoio. E se acolher? Que você possa ser uma pessoa que acolhe o bem. No Brasil, nós temos uma polaridade política terrível. Polaridade, ser contrário aos políticos não tem problema nenhum. A questão é a polarização. É como se fosse o bem contra o mal no Brasil. Isso é que é o negócio terrível, tá certo? Mas, assim, acolha o bem. Acolher é uma forma de cuidar, de ter cuidado, de ter atenção. Amém? Sem saber acolher o anjo, eu vou usar essa expressão ainda para dizer, para mim e para você, nos dias atuais, que para que eu possa acolher alguém, para que eu possa ajudar alguém, para que eu possa cooperar com alguém de alguma forma, contribuir para o bem dessa pessoa, não necessariamente eu tenho que conhecê-la. Amém? No passado, os anjos vinham com Maria, né, no Novo Testamento. O anjo aparece, ela recebe a palavra do anjo, ela acolhe o anjo, ela dá atenção ao anjo, tá certo? Então, trazendo isso para os nossos dias de hoje, é, esse sem saber acolher, quer dizer, para mim acolher alguém, ajudar alguém, de alguma forma, a pessoa está com necessidade, às vezes está precisando só de encontrar o endereço e você manda na direção errada, você está sendo, não vou nem dizer o que eu pensei, mas você está sendo isso aí mesmo. Então, apenas dar uma orientação, isso é acolhimento, é orientação, ensinar, direcionar. Então, acolher alguém, trazendo para o dia de hoje, não necessariamente, olhando para essa expressão, que já é no Novo Testamento, eu quero te dizer que você, como genuíno crente, você não precisa conhecer a pessoa. Se você tem possibilidade, não quero dizer que você tem que levar para sua casa, não é isso, ou dar seu dinheiro, não. Mas, numa orientação, dizer algo, dar um bom dia, falar, dizer, olha, não vá por aí não, que aí é perigoso, se a pessoa não conhece, você conhece tal. Então, isso é forma de acolhimento.
Atenção à forma de acolhimento, atenção a alguém. Quero lembrar aqui só da parábola do samaritano, tá certo? O sacerdote nem olhou, o levita, vou nem estragar minhas cordas vocais, que eu canto no templo, né? Vaidoso que só, né? Glória. Aí vem o samaritano, que ninguém queria muita conversa com o samaritano, né? Então, é porque Jesus acolhe todos, e aprende isso também, tá certo? Então, você, como cristão, você deve ser atencioso, ser acolhedor. Eu vou dar como orientação, como no Velho Testamento tinha esse conceito, e no Oriente Médio ainda tem, de levar para sua casa mesmo, eu não vou dizer que você tenha que levar para sua casa, por conta da violência que existe aí, a desonestidade, a crueldade que está aí no mundo tão terrível, mas sempre existiu isso, mas assim, como está tão difícil as situações, não vou dizer que se acolha na sua casa, não. Mas mesmo assim, você pode acolher de alguma forma. A pessoa tem uma necessidade, às vezes está com fome, um pratinho de comida aí para ela não vai fazer falta, não. Um pedacinho de pão, um pedaço de rapadura aqui no Ceará, né? Farinha e água, já resolve. Então, isso é forma de acolhimento de uma maneira simples. Não necessariamente tem que levar para sua casa, tá certo? Eu digo a você que se. Mas mesmo assim, se tiver que acolher em casa, acolha confiando em Deus, porque Deus dá as garantias. Amém? Você não tem que fazer isso, não, tá certo? Mas eu acolhi aqui na minha casa um cidadão, ele jantou sentado na minha mesa. A minha esposa ficou meio apavorada, meio assustada, porque era um ex-presidiário que tinha vindo para a liberdade e ainda tinha uma vida meio complicada. Mas ele estava com necessidade e naquele dia eu dei janta a ele aqui em casa. Orei por ele e ajudei a ele da forma que eu podia ajudar. Você não precisa fazer isso para dizer que você é crente, não, tá certo? Isso aconteceu comigo porque a minha confiança realmente está no Senhor e havia uma necessidade naquele momento. Se você estiver na direção de Deus, faça sem medo, porque Deus dá as garantias. Mas, como orientação, tenha cuidado, peça discernimento a Deus, para que você não entre aí numa dificuldade, numa situação de complicação. Mas acolher, querido, é o dom da hospitalidade. Acolher não é uma obrigação, ele é um dom. Se você tem esse dom, você vai fazer isso com tranquilidade, com facilidade, você vai fazer sem nem se preocupar e vai dar certo, porque quem está no controle é Deus, porque a minha vida está em Deus, a sua vida deve estar em Deus também. É isso que eu te digo nessa segunda-feira. Seja hospitaleiro da melhor forma possível. Ah, um mendigo, né, pedindo esmola. Sai daqui, seu desgraçado. Ô, meu amigo, bom dia, Deus te abençoe. Não posso te ajudar agora, não. Isso é uma atenção, isso é um acolhimento. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te ajude a ser hospitaleiro. E o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe o Brasil, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém.